Bom, boa tarde a todos. Dando início, então, ao primeiro painel da parte da tarde, esse painel vai tratar dos aspectos aduaneiros na implementação de medidas antidumping e o papel das diversas autoridades governamentais. Então, a ideia que nós queremos discutir aqui é a seguinte: uma vez que um direito antidumping é aplicado, como que se desenvolve a interação entre as autoridades governamentais para a implementação da cobrança e da aplicação do direito e também os obstáculos que a empresa pode encontrar com questões práticas aduaneiras quando ela tem um direito antidumping aplicado contra ela. Então, o que a gente procurou aqui no painel para compor melhor o debate? Nós trouxemos, claro, o Marcos César, que é o diretor do DECOM, que vai falar do ponto de vista da autoridade investigadora, como se dá o compartilhamento de informações e a interação entre os órgãos governamentais responsáveis pós-aplicação de um direito antidumping. Depois, o Paulo Roberto Ximenes, que é auditor fiscal da Receita, vai falar das questões aduaneiras sob a perspectiva da Receita Federal na implementação do direito antidumping. E, por fim, o Pablo Machado, que é diretor jurídico da Suzano Papel e Celulose, vai trazer uma visão prática da indústria, como se vê a empresa que tem contra si um direito antidumping aplicado no exterior. A Suzano foi investigada nos Estados Unidos, tem contra ela um direito aplicado, então o Pablo vai dar essa visão da empresa, dos aspectos aduaneiros da aplicação antidumping. Eu pediria a todos os três painelistas para tomar bastante cuidado com o limite de prazo. Eu vou ser obrigada a ser um pouco restrita com a questão do horário para que a gente não ultrapasse o limite do nosso painel. Então, eu dou a palavra ao Marcos César para que inicie, sem mais delongas, a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente aí ao IBRAC por novamente convidar o DECOM para participar desse seminário. Também inúmeras vezes já estive aqui e é sempre uma ótima oportunidade para debater com vários especialistas aí do setor as questões relacionadas, no meu caso, à defesa comercial. Bom, eu vou pedir um pouco a licença aí a Carla, que está moderando, porque eu vou falar de um tema talvez um pouco mais amplo do que simplesmente as interações com a aduana que nós temos, né? Porque o DECOM, na fase da investigação ou quando aplica ou propõe a aplicação de uma medida, na verdade, nós temos uma interação muito grande com diversas órgãos da administração. E eu queria trazer um pouco, eu imagino que muitos de vocês já devam saber exatamente essas interações, mas são coisas que são sempre importantes ressaltar. Eu vou dividir, então, essa minha apresentação em duas partes. A primeira, eu vou falar da esfera administrativa, né, para a garantia da eficácia na esfera administrativa, e outra na esfera judicial. Bom, falando na esfera administrativa, eu poderia dividir isso em dois aspectos, que nós temos uma interação interna dentro do MIDIC e temos uma interação externa quando nós nos relacionamos com outros órgãos da administração pública. A administração dentro do MIDIC, principalmente no âmbito da SESEX, uma vez que nós temos outros órgãos atuantes, né, depois de uma medida aplicada, principalmente dos departamentos da própria SESEX, que são o DESEX, que é o responsável pelas licenças de importações. Vocês devem saber que, uma vez aplicada uma medida, todos esses produtos ficam sujeitos a licenciamento para importação.
e isso significa também a apresentação de declarações de origem dos produtos. Então, o objetivo disso, obviamente, é para garantir a eficácia da medida e servir de base também para, eventualmente, a atuação de outro órgão, também dentro da SESEX, que é o DEINT, que realiza as investigações de origens com o objetivo de avaliar se está havendo uma tentativa de burla da aplicação de uma medida de defesa comercial via a alteração da origem da mercadoria. Vocês devem conhecer que várias investigações já foram feitas pelo DEINT com o objetivo de esclarecer se aquele pedido de importação, isso é feito na fase de autorização dessas importações, se efetivamente a origem declarada é aquela do produto. Bom, ainda dentro da administração do MIDIC, existe uma relação não tão intensa, mas que também ocorre com a antiga Secretaria de Desenvolvimento da Produção, atualmente Secretaria de Desenvolvimento da Competitividade Industrial, que é, no caso, o órgão brasileiro que participa do GTIP, que é o Grupo Técnico de Interesse Público. Então, toda vez que há uma avaliação de interesse público, hoje a SDCI é o órgão responsável por isso, e existe uma certa interação do DECOM, obviamente, e aí aqui é uma posição da autoridade investigadora, uma vez que seja aplicada uma medida de defesa comercial, nós queremos preservar essa medida de defesa comercial. Portanto, a atuação do DECOM é sempre de dar as maiores informações possíveis e necessárias para que a gente consiga convencer a quem participa do GTIP, no caso, essa secretaria, de que, obviamente, o DECOM cumpriu todas as regras e que, obviamente, aquela medida foi aplicada de acordo com o interesse público brasileiro, ok? Pode não ser o interesse público imediato, mas tem o interesse público imediato. Então, esse é o papel do DECOM na sua atuação, digamos, indireta, lá no grupo de interesse público. Bom, quando a gente fala de essa interação externa, eu vou começar falando sobre o MRE. Todos devem saber que existe uma interação grande, não só na fase das investigações, mas também depois da aplicação da medida. O DECOM, enquanto autoridade investigadora, tem diversas obrigações multilaterais que tem que cumprir. Não sei se vocês todos sabem, mas cada vez que nós iniciamos uma investigação e aplicamos um direito provisório, um direito definitivo, nós temos que notificar a OMC. E essa notificação, obviamente, é feita por intermédio do MRE, aí com auxílio do pessoal da missão lá em Genebra. Além disso, com essas nossas obrigações também, a cada 6 meses, né, anteriormente aos comitês de regras da OMC, que se reúne a cada 6 meses, né, as reuniões de outono e de primavera, nós somos sempre obrigados a enviar os nossos relatórios semianuais com as medidas que estão em vigor, com as investigações que são iniciadas. Então, todas essas obrigações da autoridade, elas são realizadas por intermédio do pessoal nosso lá em Genebra. E não posso deixar de comentar também os contenciosos, que, eventualmente, nós somos envolvidos. Podemos ser como demandados, né, na área de defesa comercial. Nós tivemos poucos casos, mas já tivemos, e aí nós temos uma interação grande com a Daniela, lá na CGC. E ainda quando nós não somos diretamente ligados nesses litígios, na grande maioria dos litígios envolvendo esses 3 acordos, o acordo antidumping, o acordo de medida compensatória e o acordo de salvaguarda, nós atuamos como terceira parte, enquanto terceira parte, obviamente, nós fazemos nossas manifestações, o DECOM ajuda a apoiar tecnicamente, e, obviamente, o que a gente busca com isso é garantir também a eficácia da nossa medida, querendo induzir os panelistas a interpretar da forma que nos é mais conveniente os acordos lá da Organização Mundial do Comércio. Bom, em linhas gerais, são
a forma como o DECOM atua para garantir eficácia. Mas tem um órgão especial, que onde essa relação é muito, digamos, muito mais intensa, que é com a Receita Federal, né? A Receita Federal não só pelo fornecimento de dados, mas pela cobrança, inspeção de carga, mas aí vai estar a cargo aí do Ximenes de falar um pouco da atuação da Receita Federal, mas a interação é muito grande. E aí, falando dessa interação com a Receita Federal e da forma como isso é dado, na verdade, a partir de informações que nós recebemos da Receita Federal e a partir de inputs que nós temos do setor privado brasileiro, é que o DECOM atua em alguns tipos de procedimentos relacionados à eficácia das medidas. E aí eu menciono as investigações ou as revisões de anticircunvenção, né, nas quais o departamento busca garantir a eficácia da medida naqueles casos em que são feitas pequenas modificações no produto ou o Brasil passa a importar, em linhas gerais ou de uma maneira mais genérica, chamando de partes e peças, componentes dos produtos, ou ainda nos casos em que a assembly desses produtos é feito no exterior, ou seja, um determinado país, um terceiro país, passa a importar partes e peças daquele produto objeto da medida, para que, então, monte esse produto no terceiro país, descaracterize a origem daquele produto como sendo a origem o objeto da medida, e aí, então, exporte para o Brasil sem a cobrança de direitos antidumping ou de medida compensatória. O segundo caso, que é algo recente na nossa legislação, são os casos de redeterminação, nos quais o Departamento de Defesa Comercial pode rever a aplicação da medida com base na absorção do direito. Okay? Eu acho que esse é um outro caso bastante típico. Outro caso ainda, que tem sido bastante comum no Departamento, são as avaliações de escopo. Lembrando que a avaliação de escopo ela é meramente declaratória, ela não envolve você aumentar ou diminuir a aplicação de uma medida. Visa única e exclusivamente informar que se determinado produto está ou não dentro do escopo de uma medida. E nós temos outros casos, que são algumas consultas inominadas, que aí a gente tem um relacionamento grande com a Camex, que são consultas feitas à Camex, eu chamaria de consultas inominadas, porque não tem, e que muitas vezes está relacionado à inclusão ou não de determinados itens tarifários nas resoluções que aplicam ou prorrogam ou estendem uma medida, de forma a facilitar o trabalho de verificação da Receita Federal para aqueles determinados itens. Por último, eu queria lembrar para vocês que não só na esfera administrativa a gente busca garantir eficácia, mas também na esfera judicial, né? Na grande maioria dos casos em que há uma demanda envolvendo a aplicação de medida de defesa comercial, o Departamento de Defesa Comercial dá apoio ou à AGU ou à Procuradoria da Fazenda Nacional, que normalmente defendem a União nesses casos, e aí atuando juntamente com esses órgãos, dando apoio técnico e, eventualmente, participando como assistente técnico nos casos em que haja perícia. Então, a atuação do Departamento é bastante ampla, em termos de tentativa de garantir a eficácia da medida, e busca sempre, obviamente, os interesses relacionados à manutenção dessa medida. Okay? Eu acho que é isso, Carla. Muito obrigado.
Marco, agradeço a introdução e a perspectiva do DECOM, da aplicação do direito. Agradeço também o estrito cumprimento do prazo. Peço desculpas por ter reduzido o teu prazo de 15 para 10 minutos e também peço desculpas a todos por não ter apresentado cada um dos painelistas. Devido ao tempo, as apresentações e o currículo de cada um deles está no material que o José Carlos depois entrega para vocês. Bom, o Marco César já dispensa apresentações aqui de todos. Eu passo diretamente a palavra ao Paulo Ximenes para dar a perspectiva da Receita na aplicação do direito antidumping. O Paulo tem uma apresentação de PowerPoint que eu peço que passe na tela, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do IBRAC, né? Na verdade, aparentemente, eu sou um dos debutantes aqui do encontro, apesar de ter já mais ou menos 20 anos de Receita, né? Mas estou debutando no evento e fico muito satisfeito, né, com o nível e com o nível das palestras, dos palestrantes. Realmente está sendo um aprendizado muito grande, né, em relação a esse tema. Como eu falei no almoço, né, agora a gente vai descer um pouquinho do nível macro, né, da discussão um pouco acadêmica, né, e para a realidade dos fatos, né, o que acontece lá no porto mesmo, no aeroporto, né, quando chega uma mercadoria, e aí tem o famoso direito antidumping, né? Esse é um grande problema para nós. Mas para nós no sentido da fiscalização, né? O problema é a solução. E eu acredito que a gente consegue, né, com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o SESEX, né, particularmente no grupo de inteligência, né, que foi criado entre o Ministério do Desenvolvimento e o Ministério da Fazenda, que é o GISEX, com encontros regulares, nós estamos avançando muito nesse tipo de atuação e de forma bastante positiva, vem apresentando resultados concretos, né, na efetividade do direito antidumping aplicado. Vamos ver se funciona isso aqui. Funciona. A minha apresentação, me falaram que era 15 a 20 minutos, já baixaram para 10 a 15 minutos. Então, eu vou dar uma corrida aqui. Quem me conhece fala que é difícil, sabe que é difícil eu parar de falar, mas eu vou tentar. Qualquer coisa, a Carla puxa minha orelha aqui. O papel da aduana, ele é muito amplo, né? E cada vez mais a sociedade, né, em qualquer país, vem exigindo da aduana um comprometimento muito maior do que aquela célebre visão que vocês tinham relacionado à aduana, de um colega lá no porto abrindo um contêiner, conferindo cargas. E hoje em dia o foco é muito maior, muito mais amplo do que simplesmente uma conferência. Na verdade, a conferência é o trabalho mais simples que a gente faz. Se a gente fizer só conferência, está muito bom, a gente fica feliz. Mas, na verdade, cada operação de comércio exterior, como já foi falado pela parte da manhã, e como certamente vai ser falado ao longo do dia, uma operação comércio exterior é muito mais complexa do que isso. Envolve uma série de atores, uma série de negociações e, consequentemente, vários atores querendo se beneficiar de alguma forma, né, de pagar menos de tributos ou bypassar determinados controles administrativos. Então, basicamente, você vê nessa tela uma série de papel que a aduana brasileira, como acontece com outras aduanas, vem enfrentando e vem tomando a frente de fazer a atuação de forma efetiva para que a gente consiga colaborar nesses diversos temas, né? E aí, no caso do direito antidumping, está naquele primeiro quadro verde, que é mais vinculado à regulação econômica, né? Proteção tarifária, regime tributário especial, defesa comercial, arrecadação tributária e, no fim, o quê? A manutenção de um ambiente concorrencial saudável. Mas temos outras frentes para proteção à sociedade, relações internacionais e segurança pública. Isso aqui é só para ter uma ideia básica, né, de um processo bem simples de importação, mas eu achei interessante essa figura, porque ela mostra desde o pedido de compra. E, às vezes, para alguns dos senhores, pode achar que a aduana está preocupada só a partir daquela parte ali, despacho aduaneiro. E, na verdade, a aduana hoje se preocupa lá do início, lá do pedido de compra. Porque é lá que começa a negociação, é lá que a gente vai saber quem são os intervenientes e é lá onde vai saber onde é a origem do produto, que normalmente afeta a aplicação do direito antidumping. Bem, isso é muito bom, mas a gente sabe que existem regras, concepções, interesse de que o comércio internacional seja célere. Então, da mesma forma que alguns dos senhores
querem que a Receita pare 100% de determinado produto para não deixar ele entrar, ou pelo menos para verificar 100%, muitas das empresas, né, a maioria das empresas, né, elas se utilizam no comércio internacional para realizar operações lícitas. Então, se nós, de alguma forma, interrompesse praticamente, como era feito antigamente, 100% ou 80% das cargas que parassem no vermelho, certamente criaria um caos na economia brasileira. Então, existe da aduana, além de todo o controle, também essa percepção da facilitação comercial. E, para isso, entra uma figura muito digamos, festejada hoje na doutrina, que é o gerenciamento de risco. Então, a OMA, a Organização Mundial de Aduanas, vem, né, recomendando exatamente que as aduanas utilizem o gerenciamento de risco para fazer o controle mais efetivo, com menos impacto ao comércio nacional. As diretrizes, vou passar rápido, as diretrizes que nós atuamos, né? Nós tentamos buscar informações antecipadas para que a gente faça uma análise com melhor qualidade e possa ter um resultado mais efetivo. A gente atua em diversas fases, não somente no despacho aduaneiro, a gente atua também na parte do pré-despacho, que é aquela carga que nem chegou a ser registrada, durante o despacho e também pós-despacho. Ou seja, existem várias ações de fiscalizações, que vocês vão ver aí num resultado rápido que eu vou passar, que deram resultado exatamente na cobrança do antidumping posterior ao desembaraço aduaneiro. Temos troca automática de informações, né, entre órgãos e agências, ou seja, a gente busca isso e talvez a minha presença aqui vem muito desse trabalho que a gente vem fazendo, de fortalecimento dessa integração. Uso intensificado de tecnologia, não tem como ser diferente. Verificação de controle, como eu já falei. Comunicação de resultados da fiscalização, ou seja, nós comunicamos. Diálogo com o setor privado, porque o setor privado hoje é uma das fontes principais da Receita Federal para melhorar o controle. E fazemos também um acompanhamento de todo esse trabalho para exatamente tentar ajustar, fazer os ajustes necessários para o trabalho ser bem executado. Então, só um símbolo de como a gente pensa, né, como a gente imagina, né, a Receita realmente fica ali no centro, não por ser o mais importante, mas sim por ser aquela parte final de todo o procedimento. Ou seja, aquela negociação começou lá em Genebra, passou pelo DECOM, mas em algum momento, vai chegar a carga. E aí, na carga, quando chega a carga, aí tem que ter uma atuação forte para que aquilo que foi pensado desde lá do início realmente tenha uma efetividade maior. Processo de gerenciamento de risco, né? Nós trabalhamos com coleta de dados, depois analisamos, depois prescrevemos as ações, depois acompanhamos. Isso é um processo, uma figura simples, né, de gerenciamento de risco como um processo normal. Bem, defesa comercial, risco associado, de forma bem rápida, bem macro, a gente identifica 4 grandes riscos na área de defesa comercial, muito vinculado ao antidumping. Principalmente ao escopo, né? Ou seja, a definição do escopo, ele cria determinados problemas na aplicação, ou pelo menos na fiscalização desses produtos. Por quê? Porque o escopo, a gente sabe, né, quem trabalha, vocês que são advogados, trabalham com norma, é muito difícil você escrever aquilo que se pretende de forma tão exata. E são situações que você tem dificuldade, às vezes, de tentar estabelecer o escopo de forma tão exata que a fiscalização, de forma inequívoca, consiga falar, não, esse precisa. Um exemplo recente agora é o caso do alho, onde já é um antidumping antigo, que vem sendo acompanhado há muito tempo, há excelentes resultados nessa área, o subfaturamento diminuiu bastante, mas, recentemente, algumas empresas entenderam que aquele alho não é o alho que está lá, porque na descrição lá do anexo existia uma definição que o alho 5, 6, 7 estaria fora. Bem, em resumo, a partir daí começaram a sair com essa justificativa e a fiscalização ficou naquela dúvida, e aí vem o mapa, diz que o alho é aquele mesmo, e aí começa a ficar uma criação, começa a criar uma situação complicada para a Receita. Mas aí, essa integração com o MDIC, né, foi importante, que eles conseguiram lá, o DECOM, junto com a Camex, soltar uma resolução que esclareceu que, alho, qualquer alho, é alho. Né? Interessante, né? Interessante. E qualquer alho da China tem que ter pagamento de antidumping. Acabou a dúvida. Mas, infelizmente, pense que a Receita Federal são vários colegas.
trabalhando no Brasil inteiro, cada um com um grau maior ou menor de conhecimento em cima de determinado produto e que cria essa dificuldade. Então, esse é um primeiro problema que a gente tem na fiscalização do antidumping. Segundo problema é a questão da fuga e classificação fiscal. Ou seja, naturalmente, empresas que atuam naquele segmento que houve a aplicação do antidumping, elas pensam, né, ou pelo menos tentam, buscar uma outra alternativa para não pagar aquele antidumping. Uma das alternativas é o quê? É você mudar a classificação fiscal, que é uma declaração do contribuinte, do importador. Então, até a gente identificar a situação, às vezes leva algum tempo, porque são milhares de importações. Então, por isso, esse fortalecimento com o setor privado e com outros órgãos é importante para identificar, tão logo tem essa sinalização, já informar para a Receita que a gente já faz um ajuste rápido e consegue coibir essa prática. Mudança de origem é outro, né? Tem vários casos que a origem da China que está sendo monitorada, tem um mecanismo de defesa comercial, e aí eles partem para outras áreas do sudoeste asiático, né? Malásia, Sri Lanka, etc, etc. E também tem que haver todo o movimento do DECOM para tentar ajustar isso. Enquanto isso, a gente vem tentando atacar lá na fiscalização a questão da fraude de origem, que também, como a gente fala de fraude, fala de dólar, e como advogados que vocês são, sabe que é sempre mais difícil tratar desse tema. E alteração interveniente envolvida também, ou seja, muda-se os exportadores, muda aqueles agentes que estavam atuando até então, às vezes por uma empresa de fachada, e a gente não consegue acompanhar com a mesma velocidade. Então, esses são quatro riscos associados à mecanismo de defesa comercial que a gente enfrenta na prática do dia a dia. Bem, alguns resultados rápidos. O antidumping recuperado. Só em 2015, né, a gente conseguiu um acréscimo no antidumping recuperado já na ordem de 58%, ou seja, em 2014 tivemos 6 milhões, quase 7 milhões de direito antidumping recolhido por trabalho efetivo da fiscalização que estaria fugindo, fora o recolhimento normal. Isso aqui é só aquilo que não seria pago, é o extra. E foi para 10 milhões, quase 11 milhões de antidumping recuperado. Por isso que a gente chama de antidumping recuperado, aquilo que não seria pago. Aí tem tributação recuperada, que também fizemos uma análise e tal, e mercadorias retidas. Um valor total de quase 90 milhões de resultado acumulado só em 2015 daquilo que não seria recolhido ou não seria fiscalizado. Tá? Bem, estudo de casos rápidos, né? Já estou com o tempo esgotado, o negócio está piscando aqui. Eu estou correndo aqui, você não sabe quando eu estou suando aqui. É uma pressão que vai ser vestibular isso aqui. Culpa da Carla. Bem, aí a gente trouxe aqui 2 casos de antidumpings aplicados, né, recentes, que são muito difíceis também de serem fiscalizados, mas que a gente conseguiu, né, de um trabalho bastante complexo, conseguir apresentar alguns resultados, né? Então, essa operação Louças foi relacionado ao direito antidumping pago em relação à resolução CAMEX 03 de 2014. Monitoramos 4.000 DIs com essa classificação, né? Não, pode continuar. 4.000 DIs monitoradas. Tivemos 45% de eficácia, ou seja, 45% das 4.000 DIs tinham algum problema, né? Ou seja, elas seriam declaradas no verde, a gente colocou ela no vermelho. Antidumping recuperado em torno de 12 milhões com essa recuperação. Aí você vai falar, pô, mas ali era só 10 milhões, como é que isso aqui é 12? É porque aqui a operação Louça, ela começou um pouco em 2014, então isso aqui é o resultado total do monitoramento de Louça, então envolve um pouco de 2014 e 2015. Tivemos uma receita tributária também de quase 4 milhões recuperado e tivemos 100 toneladas de apreensões de porcelana, né, relacionadas a esse monitoramento. Então, o resultado de 16 milhões, mais 100 toneladas apreendidas só em relação a esse trabalho específico desse antidumping que foi colocado. Eu acho que é um trabalho bastante interessante porque a gente não tem
Normalmente, a gente não tinha esse tipo de acompanhamento. Talvez o Mauro pode falar como era feito no MDIC, mas na Receita a gente não tinha esse tipo de acompanhamento para verificar a efetividade do antidumping, né? E a gente sentia muito, quando recebia o setor privado, esse tipo de... a gente colocou antidumping e não está dando resultado, ou seja, não tá sendo efetivo, continua acontecendo o mesmo problema. E aí, com isso... a gente, com esse trabalho mais específico em determinados antidumping, a gente começou a ter essa efetividade de forma que a gente consiga apresentar para os senhores dessa forma. A Operação Nervo de Aço é uma operação que a gente reuniu vários segmentos, vários produtos vinculados ao aço e que a gente fez um trabalho, né? Há trabalho tanto com a CSEX como em Metro também, e algumas dificuldades, né? Fuga de LI, fuga de antidumping, sulfaturamento. Então, os produtos em destaque, vergalhões, por exemplo, uma atuação junto com o Inmetro, era um produto que não tinha a certificação brasileira, deu uma apreensão de 160 toneladas de vergalhão. Tubo de aço, você tem aí um antidumping recuperado, né? Quase 2.000 DIs monitoradas, recuperamos aí quase R$600 mil de antidumping. Talheres, né? Talheres é um antidumping bastante complicado, porque a NCM de talher, e quando eu falo complicado, não é só uma questão vinculada ao trabalho do DECOM, tá? O que eu estou falando é que, quando você define o antidumping, você tem que definir uma NCM. E a NCM, às vezes, por natureza, ela é muito ampla. Então, às vezes, você está monitorando uma situação, por exemplo, no caso do talher, que é um tipo de aço, é um tipo de talher específico, só que ele entra na NCM ampla, uma NCM que abrange qualquer tipo de talher, daquela que é vendida na casa de vídeo até nas melhores casas de talheres que possa aparecer. Então, é um trabalho bastante... E houve também uma revisão, né, Mauro? Acho que em relação a uma explicação também do escopo, porque o escopo também era um pouco aberto demais, pedia aço, pedia espessura. E aí, cada detalhe que você coloca mais no antidumping, se ele não é tão objetivo, tão direto, cria maior dificuldade, porque o importador que quer burlar, ele começa a usar exatamente aquilo que está não fechado no antidumping. E aí começa a ter essa situação. Chapas, também tivemos um resultado relacionado ao antidumping. Então, um resultado geral, né? Então, tubos, arames, chapa, talheres, vergalhões, esse é o contexto que a gente trabalhou no Nervo de Aço, que trabalha. Na verdade, é uma operação constante, né? Não é uma operação que ela acabou. Bem, e eu trouxe essa operação sanção que não tem muito a ver com antidumping, mas ela traz um outro problema que é vinculado à questão do antidumping, né? Que o antidumping nada mais é do que um mecanismo para tentar coibir, né, uma prática lesiva em relação aos valores praticados. Aqui nós temos um outro problema que se confunde muito com dumping, né? Às vezes é dumping e não tem um antidumping, a gente atua como subfaturamento, mas o fato que aqui a gente fala de subfaturamento. E aí o subfaturamento não tem um antidumping aplicado. Essa operação sanção é relacionada a cabelos, né? Que parece ser uma coisa... vocês fizeram uma operação para cabelo, sim, porque, por incrível que pareça, tinha gente importando cabelo na ordem, praticamente com valores que não dá nem uma peruca ali na 25 de março você comprava. Então, você tem um trabalho feito bastante pesado, né? Apesar de não ter um resultado arrecadatório muito alto, né? Você vê aí 250 mil, que o objetivo não era esse, o objetivo era exatamente aquele outro, que era a apreensão das mercadorias. E a gente apreendeu 1,2 toneladas, com valor de quase de R$1,5 milhão. Só você ter uma ideia do trabalho de subfaturamento, que não tem nada a ver com antidumping nesse caso, é a variação que acontece com os preços a partir do momento que a gente faz a operação. Você começa, em 2012, a base de $50 o quilo e vai chegando a 270 hoje, ou seja, mais de 200% só com trabalho. Só a partir do momento que a Receita começou a monitorar esse segmento, os importadores já começaram, para fugir do monitoramento, começaram a aumentar espontaneamente os valores. Logicamente, quem sabe tem cabelo a nível de $700 o quilo, não sei se vocês sabem. Então, cabelo é valioso. Mas a gente já ficou satisfeito com essa variação de mais de 200, porque... da mesma forma, existe cabelos e cabelos. Então, mas o cabelo, o mínimo possível, é $200. Cabelo não é que nem alho. Não é que nem alho, Cabelo, há diferença, não é que nem o alho, como disse o Pablo aqui. Bem, e
assim, para nossa satisfação, esse resultado ele teve um aspecto muito bom em relação à sociedade, porque saiu uma reportagem do Jornal Nacional, não sei se alguns senhores viram, que foi a doação pela Receita Federal dessa quantidade apreendida para o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Então, foi muito legal, ou seja, é um reflexo bastante positivo, tanto para a imagem da Receita Federal, como de todo esse controle que é feito, que, às vezes, para um leigo, né, não sabe nem por onde acontece. Bem, como eu falei, outras representações fiscais, né, mais de 35 representações, e o que se destaca, uma foi que a gente fez de relação ao calçado, que deu um lançamento de 48 milhões de reais em cima da empresa, relacionado a antidumping. Então, você pode ver que os resultados, quando se faz uma fiscalização efetiva, tal, eles aparecem, porque tem muita gente tentando burlar a questão do antidumping. Então, 41 milhões de crédito. Para finalizando, próximos passos, fortalecimento de diálogo com o setor privado, isso aí é uma diretriz nossa, a gente constantemente, alguns dos senhores já foram ao SERAD, já se reuniram com o SERAD, várias associações empresariais, a gente recebe praticamente semanalmente 2 ou 3 associações para receber sugestões, indicações de situações que entendam que é uma situação de risco que está acontecendo na operação em relação internacional. Uma outra questão que é muito importante, não sei se os senhores sabem, e aqui eu só vou perder um tempinho, depois eu até pulo rápido, mas isso aqui é importante explicar para os senhores. Essa disponibilização da nova ferramenta, vocês devem conhecer o Alice Web, né? O Alice Web, geralmente, todo mundo usa. O que a Receita fez? A Receita Federal, há algum tempo, já ela disponibiliza na internet da Receita que a gente chama de capítulos sensíveis. Alguns capítulos, o secretário disponibilizou dados um pouco mais detalhados do que tem na Alice Web para o público externo. Isso aí fez muito sucesso, né, para aqueles setores que tinham aquele capítulo divulgado, porque tem um detalhamento maior que tem no Alice, principalmente o quê? A descrição da mercadoria. Com a descrição da mercadoria, você consegue identificar quase, né, os problemas todos, porque quem conhece do mercado sabe que, por exemplo, aquele tipo de produto não pode ser, por exemplo, ser importado por aquele valor, porque tem lá a descrição da mercadoria. Então, agora a Receita, a partir de uma sugestão que a gente recebeu das entidades, a gente conseguiu implementar essa alteração na internet, né? E, a partir de março de 2016, todos os capítulos, ou seja, exatamente igual como acontece na Alice, todos os capítulos estão disponíveis na internet da Receita para consulta das operações de importação e exportação, porque não tinha exportação. Então, hoje você tem importação e exportação de todos os capítulos. Não é só mais capítulo de texto, capítulo de maquinário, não. Do capítulo 01 de cavalo até obras de arte, todos os capítulos estão lá disponíveis. Então, isso é uma peça muito importante para quem trabalha com o acompanhamento da concorrência entre os produtos importados, né, num determinado segmento, e a indústria nacional. Então, voltando, fortalecimento de troca de informações, implementação informatizada, a gente coordena uma rede de intercâmbio com o Mercosul também, a gente tem uma rede entre os setores de risco das aduanas. Estamos estruturando um combate à pirataria, né? Temos a Operação Gol na época da Copa do Mundo, fizemos a Operação Olimpo agora em relação à Olimpíada. Então, a gente vem trabalhando, estamos criando os perfis de risco, né? E, por último, a gente trabalha também na questão do perfil de viajante, né? Temos um sistema novo, a DBV, com reconhecimento facial que vai entrar em breve. Quando vocês chegarem nos aeroportos, vocês vão tirar fotinho lá, e aí, se vocês estiverem na lista de interesse, vão ser chamados para apresentar as devidas malas de bagagem. Bem, senhores, era isso. Obrigado. Minha caixa corporativa, tá bom? Paulo, agradeço. A apresentação muito interessante, principalmente a resolução da Camex explicando que alho é alho, muito importante. E desculpa a correria, mas eu acho que vai sobrar tempo para debate, onde as pessoas podem fazer perguntas e esclarecer melhor qualquer dúvida. Então, diretamente, eu passo a palavra ao Pablo. Pablo, você tem aí de 10 a 15 minutos para a gente ter 5 de debates. Legal. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o IBRAC, a Carla e o Francisco pelo convite. Fico muito honrado em dividir esse painel aqui com pessoas tão ilustres, especialistas no tema, diferentemente de mim. Eu vim aqui hoje com o objetivo de contar um pouco para vocês uma experiência
diferente no antidumping em alguns aspectos. Primeiro, porque eu vim aqui falar de uma experiência de antidumping aplicada nos Estados Unidos e não no Brasil. E segundo, e talvez a maior peculiaridade, é o fato de que, mesmo após a aplicação da medida compensatória, a nossa companhia continuou a exportar para aquele mercado. Então, em função disso, nós fomos obrigados a aprender uma série de regras e processos e procedimentos da aduana americana. Bom, qual foi o nosso caso? A exemplo de cabelo e diferente de alho, o papel é composto por vários tipos diferentes, né? Então, a gente tem o papel com gramaturas diferentes, com cores diferentes, e o DOC começou uma investigação no final de 2014 sobre um possível direito antidumping contra determinados agentes econômicos situados em China, Portugal, Austrália, Brasil, Chile, e nós fomos uma das empresas investigadas. O processo, essa fase inicial do processo, da qual eu não participei, porque não estava na companhia ainda, foi uma fase muito difícil de delimitação de escopo, dada a diversidade de papéis que existem e são comercializados nos Estados Unidos, e qual era a delimitação de escopo daqueles papéis que, de fato, o governo americano tinha preocupação quanto à posição comercial desses agentes. No dia em que eu cheguei na companhia, no meu primeiro dia de companhia, a companhia recebeu a notificação do DOC da medida compensatória provisória. Então, eu sou um cara super pé quente, assim, já cheguei dando boas notícias. E, a partir daquele momento, a gente começou a fazer conta. Bom, dada essa medida compensatória, eu consigo ou não consigo continuar a competir naquele mercado e, se eu conseguir, como é que eu faço? Nós temos uma operação, nós temos uma subsidiária nos Estados Unidos e com uma operação de distribuição, e os nossos canais de distribuição são feitos por uma trading, que também é uma subsidiária da empresa brasileira, por uma trading localizada no exterior. Bom, essa tarifa, essa medida compensatória, obviamente, ela é imposta contra o grupo econômico e em relação a determinados papéis. A primeira grande dificuldade, depois de ter sido concluída a conta, foi a gente estruturar como seria o desenho da operação comercial para que eu pudesse continuar vendendo nos Estados Unidos, né? E, dentro disso, a primeira questão passou a ser a determinação da classificação fiscal precisa daqueles papéis objeto da medida compensatória. E isso aí foi um perereco, porque o papel cor-de-rosa claro da gramatura 40 tem uma classificação diferente do papel cor-de-rosa médio da gramatura 45. Então, aí a gente vai tentar encontrar, e para alguns papéis você não tinha uma classificação fiscal específica e teve que fazer consultas à aduana americana para poder entender como fazer. E, passada essa novela, uma próxima discussão passou a ser quem vai ser o importer of record dessa mercadoria e, portanto, a entidade sujeita ao pagamento da taxa antidumping. E isso
tem muita implicação em relação à sua estratégia e à sua flexibilidade comercial. Uma vez que você paga a tarifa antidumping e incorpora isso ao seu custo, obviamente, você não pode reduzir o seu preço abaixo do custo sob pena de estar praticando dumping de novo. Então, um exercício importante foi a gente estabelecer uma estrutura comercial entre as diversas empresas do grupo que fosse, de um lado, legal e, ao mesmo tempo, que nos permitisse continuar competindo no mercado americano e recolhendo as tarifas antidumping. Agora, ao passarmos por uma estrutura comercial entre partes relacionadas, uma série de regras do direito aduaneiro e do direito tributário americano passaram a se aplicar. A primeira delas foi a obrigação de venda arm's length. E isso é uma coisa complicadíssima, porque o arm's length, conforme examinado pela autoridade antitrust americana, ela é uma comparação entre o seu preço de exportação e de importação nos Estados Unidos vis-à-vis o preço que você pratica no mercado doméstico brasileiro. E é muito interessante porque essas duas bases elas são absolutamente incomparáveis. Por que elas são incomparáveis? Porque no mercado doméstico, os produtos estão sujeitos a um regime de tributação que ele não é aplicável nas exportações. Então, ICMS, PIS e COFINS, ICMS-ST, que é aquele que você recolhe para os agentes subsequentes na sua cadeia, tudo isso se incorpora ao custo do seu produto no Brasil. E nada disso se incorpora ao custo do seu produto nos Estados Unidos. Então, um exercício que se provou muito importante durante o processo de verificação foi a gente conseguir explicar o nosso complexo sistema tributário para verificadores americanos que conhecem um sistema tributário completamente diferente do nosso. E a demonstração para eles de que os americanos eles são muito pragmáticos, né? Então, a pergunta que vinha é: "Let me see your invoice." Então, eu pegava, mostrava a nossa nota fiscal. "Now, let me see your invoice for the US." Invoice for the US. "What is the exchange rate?" Aí você olha, aplica a taxa de câmbio e o preço nos Estados Unidos é muito menor que o preço no Brasil. O cara fala: "Você está querendo me convencer do quê?" "Olha, agora eu vou começar a te explicar." E aí a gente teve que dissecar cada um desses pontos e demonstrar para a autoridade americana como se faz uma comparação de base arm's length para efeito depois da aplicação da medida antidumping e da verificação de que, mesmo entre partes relacionadas, eu estou, sim, vendendo a uma base arm's length. Agora, essa outra questão associada à estrutura da operação entre partes relacionadas, que é como normalmente a gente vê as mercadorias entrando no Brasil também, ela traz uma regra muito ampla e difícil de ser interpretada, chamada de secret reimbursement. O que é o secret reimbursement? Ele nada mais é do que evitar-se que a taxação antidumping ela seja reembolsada pela entidade que originalmente exportou aquele produto. E quando a gente estava discutindo com os nossos advogados americanos o que pode ser um secret reimbursement,
você fica apavorado com a amplitude de coisas. Então, nós tivemos que fazer uma revisão total sobre todas as transações entre as partes relacionadas envolvidas para ter certeza que qualquer uma dessas transações, mesmo que completamente desconexa a nossa operação com os Estados Unidos, ela não poderia ser interpretada pela autoridade americana como um secret reimbursement. Porque, se fosse, a consequência era a tarifa antidumping em dobro. Bom, uma vez estabelecido todo o nosso plano de comercialização, né? Bom, então encontramos aqui qual é o NCM nos Estados Unidos. Encontramos aqui qual é a estrutura jurídica e de flow comercial e financeiro. Aí começa a vida real, né? Aí a mercadoria vai para o navio e chega nos Estados Unidos. Quando chegou, nós fomos surpreendidos com a não cobrança da taxa. Nós ingressamos com o produto, aplicamos o código tributário correto e não constava nenhuma medida compensatória no sistema da aduana americana. E, diferente dos nervos de aço, aí a gente queria pagar. Só que a gente não tinha como pagar, porque eu falava, olha, nós tivemos uma medida compensatória aplicada em caráter provisório e eu preciso pagar. Como é que eu faço? Olha, o senhor, então, a atualização entre a decisão do DOC e os sistemas da aduana levam mais ou menos 30 dias. Então, o senhor fica aí com a mercadoria 30 dias, e aí, daqui a 30 dias, o senhor desembaraça. Meu senhor, se eu ficar com a minha mercadoria aqui 30 dias, eu já tive prejuízo no produto, porque 30 dias de armazenagem talvez valha mais do que vale o produto. Então, tivemos que negociar com a autoridade americana uma denúncia espontânea. Então, nós fizemos uma denúncia espontânea tributária para o pagamento da tarifa antidumping para os primeiros navios que chegaram aos Estados Unidos. Depois que a aduana americana ela passou a receber as informações do DOC, a operação ela se tornou assim bastante mais simples. A grande dificuldade na operacionalização disso são os diversos formulários que, navio a navio, devem ser reapresentados, né, com todos os representations de que não há secret reimbursement, de quais são todas as transações. E por incrível que pareça, eu cheguei à conclusão simples de que, se a gente acha que nós temos burocracia no Brasil, a burocracia na aduana americana é impressionante. Hoje, com a operação em andamento e já tendo obtido a redução da medida compensatória inicial, o nosso grande desafio passa a ser trabalharmos com o DOC, e isso eu acho que é um ponto onde talvez o governo brasileiro, o DECOM, possa ajudar as empresas brasileiras em geral, junto à autoridade americana, que é também a identificação da comparabilidade dos câmbios. Como o câmbio tem sido muito volátil, a comparabilidade do câmbio, como ela é feita pelas autoridades americanas, ela não é precisa. Por que ela não é precisa? Porque ela compara data de venda contra data de venda, ou seja, venda uma nota fiscal de 10 de junho de 2016 com um invoice de 10 de junho de 2016.
Por que essas coisas não são comparáveis do ponto de vista de câmbio? Porque aquela invoice nos Estados Unidos que eu emiti em 10 de junho de 2016, ela se refere a um produto exportado em março. Quando a gente tem um cenário de câmbio estável, isso pouco importa. Mas quando a gente tem um cenário de câmbio volátil, isso pode ser totalmente determinante para o bem e para o mal, né? Isso foi uma coisa que nós tentamos trabalhar muito. É uma questão prática de fácil entendimento, mas nós não conseguimos convencer a autoridade americana de fazer a comparabilidade nas bases corretas. Vejo que aqui para frente, como empresa brasileira que atua no exterior e está caminhando para globalização das suas atividades, internacionalização cada vez maior das suas atividades, o que eu vejo como muito importante é uma aproximação ainda maior entre a iniciativa privada e as autoridades brasileiras para que a gente possa defender os nossos produtos no exterior. E aqui nós não queremos defender quem está errado, mas defender o empresário que está certo e que não pratica nenhuma ilicitude, a comprovar a inexistência da ilicitude no exterior. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E queria agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar esse painel. Pablo, agradeço. Muito interessante. Secret reimbursement seria uma forma de circunvenção, parece. Sim. Interessante, para um outro debate. Mas, bom, agradeço imensamente, Marco, Pablo e Paulo. Vocês cumpriram o tempo exato. Eu agradeço. A gente conseguiu finalizar o painel em exata 1 hora. Deixando, então, espaço para uma única pergunta. Peço desculpas. Depois vocês podem encontrar cada um deles ali fora e fazer tirar suas dúvidas com mais tempo. Mas agora eu deixaria para debate apenas uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então, não havendo questões... que felicidade! Alguém ainda não tinha pergunta, o Francisco assim... Ele foi avisando que para ninguém... Sem pergunta, sem pergunta. O sorriso era um sinal para você fazer uma pergunta para ele. Não, eu acho que então, assim, uma única pergunta que eu faria para o Marco e para o Paulo é se essa questão de secret reimbursement, achei bem interessante que o Paulo tocou, já foi pensada, vocês chegaram a pensar sobre isso, ou algum mecanismo que evite esse tipo de prática, Marco, ou incluir lá na regulamentação de anti-circunvenção? Bom, eu diria que isso se assemelha, que imagino, ao que a gente chama de absorção do direito, né? São aquelas situações em que você reduz o preço de forma a compensar o importador pelo valor da mercadoria. Eu queria chamar a atenção nessa questão aí do secret reimbursement, que essa é uma preocupação muito grande, porque vários dos que estão aqui nessa sala estão envolvidos nos compromissos de preço que são aceitos pelo DECOM. E o DECOM exige que apresente a informação de todos os produtos que estão sendo exportados por aquela empresa. Diz, mas o produto é A, você está querendo informação de B, de C e de D, mas o DECOM, quando pede informação de B, de C e de D para aquelas determinadas empresas, é justamente pensando na eficácia da medida, uma vez que você tem um compromisso de preço em que, efetivamente, a autoridade, né, a aduaneira e a Receita não recolhe nem um centavo daquela mercadoria, desde que o exportador se comprometa a cumprir determinado preço e, na verdade, essa compensação é feita em terceiros produtos.
Então, por isso, é uma das formas que o DECOM procura avaliar se um determinado compromisso de preço está tendo eficácia ou não, é ter informações a respeito de todas as mercadorias que aquela determinada empresa está exportando para o Brasil. Então, aí, talvez é uma forma indireta da gente tentar evitar esse secrecy reimbursement. Obrigada, Marco. Então, uma última pergunta, tem aqui uns 2, 3 minutinhos, Paulo, se você puder responder. Para onde vai esse valor todo arrecadado do direito antidumping? Qual fundo de ajuda? É a emenda Bird, né? Fundo de ajuda à emenda Bird. Não, o fundo é o mesmo, né? É o mesmo destino do que os tributos. O fundo é o Tesouro Nacional. Mas eu posso responder essa pergunta. Não, qualquer um que entre no portal da transparência, e isso daí não é uma informação confidencial, vai verificar que toda a folha de pagamento do MIDIC, atualmente, é pago com os valores advindos. Obviamente, quem faz essa divisão, o Ministério do Planejamento, e quando ele aloca no nosso orçamento, uma parte substancial disso daí vem para o pagamento de despesa de custeio do nosso Ministério. Não é um valor a mais. Na verdade, você pega o total do orçamento do Ministério, eles pegam a arrecadação do direito antidumping, deduzem aquele total e o restante aplica. Quer dizer, se você vai à Lei 9.019, qualquer um pode chegar lá à conclusão para qual seria, efetivamente, o objetivo do recolhimento do direito antidumping. Mas hoje são as despesas de custeio do MIDIC. Okay? É bom saber que eu vou pedir um pouquinho para a Receita. Bom, gente, agradeço. Coffee break ou não coffee break? Então, eu vou pedir a gentileza dos senhores permanecerem na sala diretamente para o próximo painel. Eu chamo os painelistas da próxima sessão. E quem quiser tomar um café, o café está lá fora, mas vamos passar direto sem coffee break. Obrigada a todos.